o programa tem um tema especial, desculpa, a sinusite, que vai dar a continuidade da questão das doenças respiratórias. E nesse nosso painel temos o nosso convidado de luz aqui, que é o Xavier, ele que vem mesmo para responder, nos explicar e falar do sistema respiratório, falar da sinusite, para poder explicar aqui, caro telespectador, ele que é o estudante do 5º ano da medicina geral. Hoje é um dia especial para a função pública. Então, felicitar todo o funcionário público e que continue sendo o melhor funcionário, continue trabalhando em prol do desenvolvimento da nação, em prol do desenvolvimento de todo o povo, porque a função pública é quem nos atende, quem cuida de nós. Então, lhe endereçamos agora já uma felicitação especial. Mas voltando aqui ao nosso programa, quero saudar aqui o nosso painelista, a pessoa que está aqui para poder falar e responder tudo a questão da sinusite. E quero pedir a ti, caro telespectador, que prepare um papel, prepare uma caneta, prepare o seu copo de água para poder anotar e anotar a sua questão, o seu problema, a aula que iremos ter aqui hoje, iremos abordar, e que no final, no segundo bloco, iremos voltar com as linhas abertas. Então, no primeiro bloco vamos explicar e falar daquilo que é a sinusite, e no segundo bloco vamos voltar com as linhas abertas. Então, preste atenção, anote a questão, prepara aí a sua dúvida, e no segundo bloco vamos aqui questionar o nosso querido convidado painelista que está aqui em nossos estúdios de hoje. Falo dele, que é o Xavier. Desde já passo a palavra para o Xavier. Boa tarde, Xavier. Como é que tu estás? Boa tarde. Aqui está tudo bem. Sou do seu lado. Também está tudo bem, graças a Deus. Fala um pouco de si. Quem é Xavier? Xavier é um estudante do 5º ano de medicina. Está a lecionar a sua licenciatura. Está a lecionar agora a sua licenciatura na Universidade Eduardo Mondlane, na Faculdade de Medicina. Então, para além de estudante, sou um ativista que faz parte de um grupo chamado Zombie, que se dedica a levantar questões humanitárias. Fizemos uma campanha que culminou na arrecadação de produtos não comestíveis, de bens, roupas e tal, para enviar a Cabo Delgado. No entanto, para além disto, eu também sou um youtuber. Exatamente, tenho um canal no YouTube onde falo mais sobre a medicina em si, sobre as questões que são mais relevantes na sociedade, e respondo a algumas questões a nível das minhas redes sociais. Certo. Então, está aqui para hoje de estudante, ativista e influencer ou youtuber? Como é que prefere ser chamado? Até então, melhor estudante. Melhor estudante, então? Melhor estudante. Melhor. Sim, hoje vamos falar de um tema que é frequente na saúde do nosso povo. Peço para ver se o teu microfone está corretamente ligado. Está corretamente ligado. Então, hoje vamos falar de um tema especial, que é a sinusite. Sinusite, que é uma doença que tem surgido, tem acontecido muito na sociedade, e é normal termos essa problemática. Imagino eu que em cada 10 moçambicanos, não sei quantos moçambicanos é que tem lá a sinusite. Mas o que vem a ser a sinusite? Ok. Saudar o pessoal lá de casa, não havia saudade. Então, respondendo à questão, a sinusite é nada mais, nada menos uma patologia do sistema respiratório superior. Então, o que acontece? A sinusite é a inflamação da mucosa dos seios paranasais. Então, a questão é, o que são seios paranasais, para o pessoal lá de casa compreender? Os seios paranasais são cavidades que estão presentes no osso. Essas cavidades fazem parte do sistema respiratório. Encontramos a nível do osso frontal, ossos maxilares, osso esfenoidal, osso etimoidal, que não é possível ver aqui e tal, mas estão lá dentro. Então, essas cavidades contêm ar, têm grandes funções a nível do ser humano, que são diminuir o peso do crânio e permitir a ventilação a nível da caixa craniana. Então, qualquer inflamação que ocorra a nível desses seios chama-se sinusite. Portanto, raramente ocorre só a sinusite, mas sim pode ocorrer inflamação da mucosa. Quando me refiro à mucosa, me refiro à pele que reveste todas as cavidades, seja da boca, seja das cavidades nasais, ou qualquer cavidade que a gente não consiga ver que está no nosso interior. Então, a mucosa
é isto, a pele que reveste essas todas as regiões, essas todas as cavidades. Então, a inflamação da mucosa seria a inflamação da pele que reveste esses seios paranasais. Quando falamos daqui da inflamação da mucosa, o que Exato. vem a ser então a mucosa? Tem uma função específica a desempenhar ou o que é isso? Porque nós temos, aqui no nosso programa temos como lema falar do corpo humano de uma forma simples, sem tabus. Então, o que vem a ser para que as pessoas entendam a mucosa? Sim, como estava a explicar, a mucosa, para o pessoal lá de casa perceber, é a pele que reveste todas as cavidades. Então, mucosa não tem nada a ver com a secreção que... Não tem nada a ver. Com a secreção. Mas porque em algum momento... Não tem nada a ver, por enquanto, não tem nada a ver. Ao meio da conversa, entenderemos que tem alguma coisa a ver. Certo. Quando os seios, referindo-me às mães, os seios em si apresentam cílios, são um tipo de células que produzem muco, que são responsáveis pela produção destas secreções. Dessas secreções. Exatamente. Então, a inflamação deste seio, esta pele que reveste aquelas cavidades, irá produzir mais secreção. Mais secreção. Que irá se caracterizar por saída de secreções a nível das cavidades nasais, que vulgo chama-se ranho na comunidade. Certo. Mas nós chamamos de rinorreia, como Rinorreia, um termo sim. médico. Rinorreia. Olha, falou aqui que a sinusite ela ocorre numa região facial, de seios da face. Exatamente. O rosto tem seios? Sim. Quando me refiro aos seios... Não, porque quando é falamos de seios... clarificar, Certo. correto, entende? Quando me refiro aos seios, nós lá na medicina usamos os termos técnicos. Certo. Então, clarificando aí o pessoal lá de casa, os seios são cavidades. Certo. São alguns tipos de relevos anatômicos. Então, os seios são simplesmente cavidades, numa linguagem mais popular e compreensível. Então chamam seios paranasais, para não dizer cavidades paranasais. Chamamos de seios paranasais. Sim. Só para clarificar algo ou acrescentando algo, a sinusite raramente ocorre sozinha, Certo. mas muitas das vezes está associada à rinite, que é a inflamação da mucosa das cavidades nasais. Essa que se estende a nível... Então, a diferença que existe entre a rinite e a sinusite é na região em que elas ocorrem ou... Porque parece-me que, de acordo com a sua explicação, que as duas têm a mesma característica da inflamação. Correto. Certo. Agora, qual é a diferença específica das duas? A diferença específica é que é a região onde é acometida, a região anatômica. Certo. Enquanto que a rinite acomete as cavidades nasais, Certo. as cavidades nasais fazem parte do sistema respiratório superior. A sinusite acomete as cavidades paranasais, que são essas cavidades auxiliares que contêm ar do sistema respiratório. Mas há um porém, elas podem coexistir. Irá se chamar, exatamente, que se chama rinocinusite. Então, já que na sua abordagem referiu que geralmente a sinusite não ocorre sozinha. Exato. Ocorre juntamente com a rinite. Exatamente. Quer dizer que a rinocinusite é assim que é? Sim. É a junção das duas ou... Exatamente. É a junção das duas localizações, neste caso os seios e a cavidade nasal. Chama-se rinocinusite. Frequentemente acontece assim. Mas há casos que não acontecem, que são raros, só acontecer a sinusite. Então rinocinusite... geralmente aquilo que vemos nas ruas ou vemos no nosso dia a dia são casos específicos de sinusite isolado ou não, ou nem por isso, ou é rinocinusite ou as duas coisas ao mesmo tempo? Há indivíduos que podem só ter sinusite, mas são indivíduos com uma patologia crônica. Certo. Indivíduos com causas de sinusite não infecciosa, ou melhor, causas alérgicas. Certo. Essas são frequentes, então, mas geralmente está associado à rinite. Rinocinusite. Então, falou aqui da causa da sinusite crônica, não sei se percebi bem. Sim. Então, e mencionou aqui a sinusite ou alérgica.
Exato. Então, o que causa a sinusite? Então, falando das causas, primeiro a sinusite, Sim. ela é dividida quanto à sua duração ou quanto ao seu tempo de instalação. Pode ser aguda, subaguda e crônica. Certo. As causas são totalmente diferentes, mas a crônica pode agudizar. Então, nas causas agudas, geralmente temos as causas infecciosas, que são, estamos a falar de causas infecciosas, que podem ser vírus, bactérias, vírus de influenza, paroxivírus, entre outros. Podem causar. Nas causas bacterianas, podemos ter Streptococcus pneumonias, que é uma causa mais frequente. Essas são causas bacterianas. Geralmente, estas têm uma curta duração. As virais é autolimitada, isto é, termina num período ou ela cura num período de 7 a 10 dias, sem intervenção médica. Sem intervenção médica. Exatamente, cura. Mas o que leva as pessoas a dirigir... Isto é no caso da sinusite aguda? Exatamente, sinusite aguda. Sinusite aguda. Exato. Certo. Pode continuar? Exato. Sinusite aguda de causa viral é autolimitada. Tá bom. Então deixa eu dizer que temos aqui a sinusite aguda, Correto. que tem a causa como causa principal, Exato. o vírus, Sim. uma infecção, Exatamente. e temos aqui uma sinusite que tem como causa a bactéria. De bactéria. Qual é a diferença? A diferença das duas é a maneira como será a apresentação clínica, como Certo. se apresentará clinicamente. Enquanto estava a explicar que as virais são autolimitadas, mas dão sintomatologia, só que não é uma sintomatologia tão grave. O indivíduo pode apresentar rinorreia, que já disse, a secreção da saída, a secreção que irá sair através das cavidades nasais, que na comunidade chama-se ranho. Ranho. Exato. Pode apresentar ligeira dor a nível destas regiões, porque há inflamação desses seios que estão localizados aqui, nestas regiões, e nos dois ossos que nós não conseguimos destacar, que pode dar dores de cabeça. Certo. Tá vendo? Em alguns momentos pode dar febre, só que é mais comum na causa bacteriana. Nas causas Certo. virais não dá febre. Certo. Pode dar dores de cabeça, pode dar essa saída de secreções a nível da cavidade nasal, que se chama rinorreia, ou na comunidade de ranho. Este é autolimitada, as virais. Passará num período de 7 a 10 dias, ela passa sem intervenção médica. Mas se no período de 7 a 10 dias não cura, os sintomas iniciais começam a agravar-se, devemos suspeitar da causa bacteriana, que aí terá uma dor intensa a nível destas regiões, exatamente dos seios, seja a cabeça, tá? Dores de cabeça e a febre acima de 38 graus. Aí é para suspeitar que é uma causa bacteriana. Então, os sintomas divergem. Exatamente, Ou, divergem. quando se trata da sintoma, A sintomatologia. bacteriana, Exato. geralmente acrescenta-se alguns itens que não temos na viral. Exatamente. Hum, Que é a febre. sim. Febre e a dor a nível dos seios é mais intensa. A nível das cavidades, nesse caso paranasais, é mais intensa. No entanto, as duas obedecem, tipo, tem um prazo determinado. Exatamente. Ou não? Tem. A viral é autolimitada, ela cura sozinha, sem Sim. nenhuma A intervenção. bacteriana? A bacteriana não é autolimitada. Instala-se geralmente após 7 ou 10 dias. Mas a causa viral e a bacteriana podem coexistir. Quando coexistem, quando temos que... Coexistem, passam neste período de 10 dias. Então, na sua coexistência, Sim. passam no período de 10 dias. Correto, E se correto. passam no período de 10 dias, o termo ainda que a usar é o de vírus, sinusite aguda, ou muda pelo fato de passar? Bela questão. Aí passa, já será uma sinusite subaguda. Subaguda. Exatamente. É um período instalado maior de 4 semanas a 12 semanas. Geralmente as causas bacterianas é que ficam neste período. Mas pode coexistir também a bacteriana, como já havia explicado, num período de 4 semanas. Certo. É aguda aí. Mas passar os 10 dias da viral e continuar com a bacteriana. Certo. Aí temos que suspeitar.
Falamos aqui, falaste e também mencionaste que existe a sinusite crônica. Exatamente. O que vem a ser a sinusite crônica? A sinusite crônica geralmente é naqueles indivíduos que apresentam alergia a qualquer substância ou a qualquer alimento. Isto é, há indivíduos que são alérgicos à poeira, não podem apanhar poeira facilmente, porque já desenvolve uma sinusite logo, inflamação neste caso das cavidades nasais. Indivíduos que são alérgicos a giz, indivíduos que são alérgicos a algum tipo de alimento, desenvolvem uma resposta imunitária ou alérgica a qualquer agente que possa causar essa inflamação ou essa resposta. Então isso irá culminar com a inflamação dos seios. Geralmente esta sinusite é crônica. Então se o indivíduo é exposto, está controlado neste caso, está controlado, é crônico, mas está controlado, agora não está com nenhuma sintomatologia. Se é exposto a essa substância que desencadeia esta resposta alérgica, irá desenvolver a sinusite. Então é uma sinusite crônica agudizada. O indivíduo já tem a sinusite, mas agudizou. Então, na realidade, que nós estamos vivendo no dia de hoje no nosso país, estamos esperando uma situação de sinusite aguda ou crônica, na maior parte das vezes. Pelo que eu pude constatar no estágio da otorrinolaringologia, que é uma área que se dedica ao estudo sim, da laringe, certo. os ouvidos tudo e as cavidades nasais. Certo. Então, pelo que eu pude constatar, são as sinusites crônicas agudizadas. Mas tem a sinusite aguda, que também é frequente nas crianças. Nos adultos é raro. O que é frequente são as crônicas. Olhando para o nosso meio, as mais frequentes são as crônicas, que podem agudizar. Em detrimento das agudas. Exatamente, diferente das agudas. Então, as crônicas são sinusites que não têm espaço de tempo determinado para passar. Exatamente. Nem por isso. Geralmente estas não têm cura. Geralmente não tem cura. Não tem cura. O que o indivíduo, quando digo geralmente, é porque não tem cura. Mas o que o indivíduo deve fazer pode ter cura para o indivíduo, mas cientificamente não tem cura. O que o indivíduo deve fazer é afastar-se do que lhe faz mal, do que desencadeia essa resposta alérgica. Se o indivíduo é alérgico a um tipo de alimento, não deve consumir aquele alimento. Porque vai sustir ou vai levantar aqui a resposta da sinusite. Exatamente. Levanta aquela resposta imunitária que vai dar inflamação. Irá passar mal. Então, esteja-me a dizer que se estamos expostos a uma situação de uma alergia a algum alimento que nós temos e que se consumimos, levantamos a resposta. Significa que a sinusite crônica é uma resposta do sistema imunológico que estamos a informar que estamos a ingerir alguma coisa. Exatamente. Mas isto não é para todos os indivíduos. Deixa ficar claro aqui. Certo. O indivíduo deve ter uma susceptibilidade genética. Já nasce susceptível para aquilo. Então, se é exposto a um material que possa desencadear essa resposta, ele desencadeia. Se não é exposto, não desencadeia. Então, todos nós temos alergia a alguma coisa. Certo. Mas a gente pode desconhecer. É alérgico ao quê? Mas nós já nascemos... No caso específico da sinusite, no caso específico daqui da sinusite, eu gostava de perceber bem o surgimento da sinusite crônica, que é o que se calhar é predominante, é geralmente notório nas nações, nas pessoas, nos adultos, como assim mencionou. Essa alergia é a base do sintoma para podermos dizer então que o indivíduo tal tem sinusite, ou tem algum outro sintoma que caracteriza também dessa? Ok. Para a gente saber isto, deve saber o seu tempo de instalação. Pode começar como aguda, mas tem um tempo mais de 4 semanas que será subaguda, ou ainda mais de 12 semanas que será crônica. Neste caso, se for mais de 12 semanas que será crônica, mas que não se encontra nenhuma causa aparente, mas o indivíduo fala que eu quando escrevo no quadro, quando estou na escola escrevo no quadro, quando sinto o pó e tal, sempre passo mal. Começa a aspirar assim. Exatamente. Mas quando não vou ao quadro, não acontece isto.
Então, Então, deve-se excluir todas as causas infecciosas para ficar com as causas causas- não infecciosas. sim. E excluir-se também outras causas que sejam tumorais. Excluir essas causas e aí saber qual é a substância ou o alimento que desencadeia esta resposta imunitária. aqui falou que a sinusite, voltando um bocadinho na aguda, falou que ela levaria um espaço de tempo Exato. de 10 a 4 semanas, e quando atinge 12 semanas já passa para subaguda e assim sucessivamente. Sim. Então é possível um indivíduo passar por a repetição da sinusite aguda durante um ano, ou obedece sempre a certa regra. Posso assim dizer, olha, quando começa a sinusite, no primeiro dia do ano, como quem diz, depois de 10 dias passa, do ano todo está livre da sinusite, ou quê? A sinusite, fazendo parte do sistema respiratório superior, geralmente estas infecções estão relacionadas com algumas estações do ano. Neste caso, o período de inverno, que é um período que a gente precisa ficar agasalhado. Certo. Nosso sistema respiratório superior torna-se mais suscetível nessa época devido às infecções virais. O indivíduo pode ter várias vezes a sinusite. Durante o Exatamente, ano. durante o ano. Só que Durante é o ano. incomum. O indivíduo pode ter. Mas é comum a crônica, mesmo que não seja no período de inverno, mas no período de verão, outras estações do ano, o indivíduo pode apresentar recaídas por sinusite crônica. Sinusite crônica. Exatamente. Não significa que o indivíduo já teve a sinusite pela primeira vez e nunca terá. Certo. Ou não significa que o indivíduo teve sinusite neste mês, no próximo terá Certo. e depois terá. Então, não é assim. Certo. Exatamente. Qual seria o tratamento, então, da sinusite? O tratamento depende do paciente. Depende do A paciente. abordagem varia de paciente para paciente, Para como estava a falar. em linhas gerais. Em linhas gerais, estaremos a falar de medidas gerais também. Em linhas gerais, estaremos a falar das medidas gerais. Vou começar pelo período de inverno. Nós estamos agora no período de inverno. Estamos a transitar para o período de verão. É manter-se agasalhado, consumir alimentos ou água quente. Melhor morna. Certo. Exato. Tenho notado que, algumas vezes, por causa da sinusite, não sei se é senso comum ou não, ou científico, comprovado cientificamente, mas digo isso porque acabou de mencionar que a água morna ajuda para Exatamente. aliviar, de certo modo. Então tem aquela questão que as pessoas colocam água fervida na chávena e inalam o vapor da água. Isso é certo? É correto, sim. É correto fazer? Correto. Não só o vapor de água morna ou água quente, mas também pode ser vapor de água gelada. O vapor da água gelada? Sim, ajuda o sistema respiratório. Sendo que no tempo do inverno, Exato. há tendência crescente a surgimento da sinusite. De que Exatamente. modo o vapor pode nos ajudar? Aí vem a questão. Por que temos que usar água morna e também ao mesmo tempo a água fria ou água gelada para sentir o seu vapor? Então, isso vai variar com as estações do ano, como eu disse. Certo, A água morna seria no período de inverno, certo, mas a água fria pode ser no período de verão, certo, porque isso permite a mobilidade dos cílios. certo. Tudo em excesso faz mal, calor em excesso vai fazer mal, frio também em excesso vai fazer mal. Certo. Caro espectador, estamos aqui com uma conversa muito interessante do dia a dia, do problema que acontece em todas as famílias, na nação moçambicana. Então essa é uma realidade que vivemos. Então nós vamos sair para um curto intervalo e voltamos já. Somos 2 minutinhos para o intervalo. Então Cora vai beber seu copo com água, prepara seu telefone para poder entrar em contato para fazer a sua questão aqui ao nosso convidado Xavier. Ele que vai responder todas as questões que tens tu para fazer nós. Não saia daí, até já.
Estamos de volta depois do nosso pequeno intervalo e estamos aqui com uma conversa super, hiper, mega interessante, que é a sinusite. Estamos a falar aqui da sinusite e falamos da sinusite aguda, das causas, dos sintomas e do tratamento. Então estamos aqui nesta conversa muito interessante e muito boa. E vamos dar continuidade ao nosso tema para falar aqui da sinusite aqui com o nosso querido painelista, o Xavier. Olha, saímos no bloco passado, falávamos da sinusite crônica em alguns aspectos específicos. Eu gostava de saber, e mencionou que tínhamos alguns tratamentos, e falamos também aqui do vapor da água gelada e da água quente. Dizia que ambas é possível tratarmos-nos para podermos aliviar de certo modo com ambas os dois vapores. Queremos perceber de forma precisa o que elas fazem, o que elas causam no sistema. Então, falando dos vapores, o vapor de água quente é muito importante a nível das cavidades nasais. Certo. Ela, o que vai fazer se o indivíduo apresenta alguma obstrução, isto é, a Certo. cavidade nasal está obstruída por alguma partícula ou alguma substância, neste caso as secreções, Certo. ranho pode obstruir. Certo. E aí quando a pessoa faz o bafo, o que se diz lá na comunidade, faz essa inalação de vapor quente, ajuda a desobstruir, a permitir passagem do ar a nível das cavidades nasais. Certo. A nível dos orifícios das cavidades nasais. Então, os vapores só servem para poder permitir com que o famoso ranho, Exato. então, possa sair e liberar e aumentar, se calhar, de certo modo, a cavidade nasal para permitir a circulação do ar. A circulação do ar, mas também ajuda na mobilidade dos cílios. Cílios que são produtores, essas células responsáveis são os filamentos celulares responsáveis pela produção dessa secreção. Que ajuda a lubrificar as cavidades nasais. Num dos programas que estamos aqui a mencionar, falamos um pouco da asma. E é uma coisa interessante que acontece na asma. Será que é mesmo? Porque também a asma tem como característica a infecção dos brônquios. Exato. Então, sendo assim, aqui há uma ligação das duas, porque se o brônquio fica inchado e inflamado, não conseguimos respirar. Assim, também, estamos a dizer que é característico de todas as doenças respiratórias a inflamação? Como tal, não diria sim, mas há um porém. Nem todas doenças do sistema respiratório são inflamatórias. Podemos ter causas traumáticas que não levam à inflamação, mas é uma patologia do sistema respiratório. É uma patologia do sistema respiratório. Então, dizer que há uma ligação entre a sinusite ou rinocinusite, melhor assim, e a inflamação dos brônquios, que se chama bronquite, não é verdade. Não é verdade. Sim, mas pode coexistir. Claro, mas podem coexistir. Exatamente, no indivíduo que tem as duas Peço doenças. para segurar seu filho de pensamento e prometemos que aqui no segundo bloco iríamos entrar e abrir as linhas. Então pode já, peço a minha realização para colocar aí na telinha o nosso contato, que é 848889393. Esse é o número mágico, o número que serve para tu ligares e entrar em contato aqui conosco para podermos conversar e trocar aqui algum dedo de conversa. Quer tanto ouvir a sua voz, Carlos Explorador? Ligue, participe. Sim, vamos passar para aqui para uma questão muito interessante que estava aqui a ver, para falar das infecções fúngicas. O que vem a ser infecções fúngicas? Antes de responder essa questão, vou responder brevemente sobre a asma, bronquite, neste caso, inflamação crônica, e as rinossinusites. Aqui há uma coisa que deve ser diferenciada, que eu vim falando desde o início da conversa. Certo. Os seios paranasais, as cavidades nasais, fazem parte do sistema respiratório superior. Certo. Ao passo que os brônquios fazem parte do sistema respiratório inferior. Então não tem como esse. Segura o seu fio de pensamento. Aqui temos indicação de uma chamada linha. Boa tarde, Carlos Explorador. De onde é que nos assiste? E está aqui a falar já com essa esperança. Olá. Boa tarde. Boa tarde, sim. Está sim, boa tarde, Carlos Explorador. Já está a participar do programa Nascer de Esperança. Com quem tenho o prazer de conversar? Em primeiro lugar, queria louvar
O vosso programa é com o próprio tema é de se louvar. É algo mesmo que eu particularmente já vinha muito tempo procurando saber, só não tinha método de como fazer isso. Sim, Muito eu obrigado. também tenho identificado. Certo? Tenho Pode continuar. Dizer que tenho identificado algumas coisas, não posso dizer que em mim mesmo, né? Em Certo. que sempre me preocupava, digo, como sinusite, nesse Certo. caso. Sim, só que não sabia o que fazer com ele. Uma vez já fui ao hospital, até já apresentei o caso, eles me disseram que não, o que você tem é algo psicológico, não tem nada a ver com isso. Certo. Então, o que eu gostaria mesmo de saber, como é que, assim, que eu tenho sinusite, porque eu sei que eu tenho, né? Certo. Neste período aqui, o que devo fazer? Qual é o método que eu devo usar para que possa me precaver? Quer Não sei saber- se pode entender. Quer saber qual é o método que pode usar para se prevenir das crises de sinusite? Sim. Acredito muito mais como cura nesse caso. Se é que tem cura. Certo. Gostaria de saber qual é o seu nome e de onde é que nos está a assistir? Sou Moisés daqui do Maputo. Moisés do Maputo, certo? Sim. Certo. Tá bem. Acredito que o nosso convidado vai lá responder a sua questão, certo? Tá bom. Certo. Obrigado. Yeah. Certo. Pode continuar a falar da questão que estava aqui a falar. Já me esqueci, fiquei só com Falamos da bronquite, se Exatamente. há uma ligação da bronquite, a sinusite, a asma e como é que se desencadeia. Exato. Como estava a falar, um indivíduo pode ter asma, mas Certo. também apresentar problemas de sinusite ou Certo. rinocinusite. Certo. Mas não significa, podem coexistir, mas não significa que um indivíduo que tem asma automaticamente possa ter a sinusite, ou um indivíduo que tem sinusite automaticamente tenha que ter a asma. Certo. Portanto, asma é uma patologia ou é uma doença do sistema respiratório inferior. Certo. Anatomicamente, ela é dividida em superior e E inferior. inferior. Agora, a sinusite ou a rinocinusite são doenças que afetam o sistema respiratório superior, Certo. acima da laringe. Certo. Abaixo da laringe é inferior. Inferior. Exato. Certo. Então, aqui temos uma questão muito interessante do telespectador, ele que é o Moisés, daqui de Maputo. Ele queria saber se a sinusite, ou qual é o método que ele podia usar para se prevenir, ou então qual é a cura que podemos ter. Como eu havia dito, que é mais frequente no tempo de inverno, assim, Certo. as sinusites agudas. Neste caso, há indivíduos que fazem-se de super-homens. Certo. Este tempo de inverno tentam tomar banho com água fria. Certo. Isso é prejudicial ao organismo, e principalmente para o sistema respiratório superior. Certo. Tome banho com água morna, faça chás, tome chá, tenta inalar o vapor, Certo. seja de eucalipto e tal outras substâncias. E para além disso, toma também um tipo de chá que é mais frequente aqui na nossa sociedade. Chá de chá. Chá de chá. Ou chá de chá, tá vendo? De folha de chá. Tá vendo? Ou Certo. chá de limão. Certo, não. Exatamente, ajuda bastante Então, para o sistema significa respiratório. que para o caro telespectador, o Moisés, a recomendação para a prevenção Exatamente. Para seria, a prevenção. para a prevenção seria posso assim dizer, o uso abusivo dos chás, agasalhos. Não, abusivo não pode. Senão vai desencadear outros problemas. Não pode ser abusivo. Agasalhos. Sim, Sim, se agasalho nesta época de inverno. sim, A seguir, tomar banho com água morna, certo. que é importante, e consumir líquidos. E Líquido consumir- neste caso seria morno, o chá de preferência. Certo. E não consumir água gelada nesta Certo. época. Eu não Certo. consumo água gelada, não se Certo. pode consumir água gelada. Certo. Então, Ele também falava, basicamente esses 3 pontos. ele também falava que sofria. Eu gostava de saber se a sinusite tem cura por definitivo. Exatamente. A cura por definitivo só podem ser casos agudos e subagudos. Certo. Desde que se descubra A a causa. causa, exatamente. Desde que não seja uma causa não infecciosa, neste caso alérgica. Certo.
aí não tem cura, só deve fazer segmentos. O que vai fazer é corticoides, que são imunodepressores. Atenção, você aí de casa não pode ir comprar esses o corticoide que eu mencionei. Este é um grupo de fármacos, é como se dissesse antibióticos. Fazem tratamentos agudos para casos das sinusites bacterianas e antivirais para casos das sinusites virais. Ok, Carlos Federo, o Moisés, a recomendação aqui de Xavier é a seguinte: estamos em tempos de frio, é importante ficar sempre agasalhado e tomar sempre líquidos, ser amigo dos líquidos e tomar o chá e tomar o banho com água quente. Isso vai ajudar a prevenir o aparecimento, o surgimento ou desencadeamento da sinusite. Agora, quando falamos de cura, temos é possível que haja cura se a sinusite for aguda e subaguda. Agora, caso ela seja crônica, não tem cura, só tem controle, só tem controle. Afastar-se dessas substâncias que desencadeiam esta alergia. Certo. Só isto. Certo, então aí está a sua resposta. Então, se ela surge por causa de uma alergia, se infelizmente não temos cura para isso, temos que nos afastar da alergia e evitarmos nos termos em contato com o produto, o alimento ou o que causa a nossa alergia. Exato. Então está aí a resposta. Então, dando continuidade para passar para uma questão que colocamos aqui que não tivemos resposta, que é a situação das infecções fúngicas. O que vem a ser as infecções fúngicas? As infecções fúngicas são infrequentes, certo, mas são frequentes nos indivíduos que apresentam doenças crônicas com debilidade da imunodepressão. Neste caso, imunodeprimidos. Me refiro dos indivíduos com patologias ou doenças hepáticas, doenças do fígado, doenças relacionadas a HIV, neste caso SIDA, e doenças relacionadas à insuficiência renal crônica. Esses indivíduos cientificamente estão comprovados. Temos indicação daqui de uma, desculpa te cortar, temos indicação daqui de uma chamada linha. Boa tarde, com quem temos prazer de conversar? O famoso tum. Vamos dizer a viva voz que saia de nós tum. Estamos a continuidade aqui, dizia o Xavier. Exatamente, provou-se cientificamente que estes indivíduos, ao andar o tempo, a sua imunidade baixa e tornam-se mais suscetíveis a infecções. Neste caso, são infecções oportunistas, que são aqueles fungos que nos indivíduos com uma imunidade boa, com uma boa alimentação, com boa prática de exercícios físicos. Segura seu filho de pensamento, temos indicação de uma chamada linha. Boa tarde, com quem temos prazer de conversar? Alô, boa tarde, com quem temos prazer de conversar e de onde é que nos fala? Boa tarde, filha da Moamba. Não percebi seu nome, peço para diminuir o volume do seu receptor e me escute apenas do seu telemóvel. Nos fala de Moamba. Peço para dizer aqui e mandar enviar a sua pergunta. Peço para afastar um bocadinho do seu telemóvel. Opa! Caro telespectador, peço para afastar um bocadinho só do seu receptor, do seu televisor e quando for a fazer a chamada, peço para nos escutar apenas do seu telemóvel, porque aí sim a comunicação será muito melhor e vamos conseguir nos entender cá desse lado e desse lado daí de casa. Continuando aqui com a nossa conversa, Xavier. Sim, como estava dizendo, nos indivíduos que praticam exercício físico, têm boa nutrição, estes indivíduos com estes fungos não causariam nenhuma doença. Certo. Porque são fungos tão simples e banais que nos indivíduos com imunodepressão, que são infecções oportunistas, podem causar essas doenças. Segura mais uma vez seu filho de pensamento. Temos ligação de uma chamadeirinha. Boa tarde. Está a participar do programa Nascer de Esperança. De onde é que nos fala e com quem temos prazer de conversar? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber... Não, peço para... Alô? Peço para falar um pouco mais alto. Alô? Alô, tá sim? Seu nome e de onde é que nos fala?
Jéssica de Matalagar. Certo. Eu gostaria de saber, meu esposo, quando está a dormir, ele costuma assobiar através do nariz. Eu quero saber se isso é sinusite ou não. Certo. Mais outra questão? Não. Tá bem. Tá bem. Obrigado. Xavier? Temos aqui a nossa telespectadora que acaba de fazer aí a questão que os assobios na hora de dormir é um caso específico de sinusite ou não? Não. Não Que é a o ver caso. com quê? E nem faz parte dos sintomas da sinusite. Ou dos sinais da sinusite. Certo. Digo isso porque ele pode ter um outro problema. Até gostaria de conversar com a telespectadora que acabou de ligar. Sim. Para perguntar mais algumas coisas. Porque logo que ela disse assobia, fiquei a pensar mais em algumas coisas. Se o marido tem dificuldade de respirar. Tá vendo? Porque pode ser uma apneia de sono, ninguém sabe. Certo. Ou pode fazer uma consulta através da otorrinolaringologista para procurar saber em torno disto o que está se passando. Certo. Sim. Nós não podemos definir se o indivíduo tem febre, é sinusite. Certo. Ou se o indivíduo tem dor de cabeça, é sinusite. Isso estaríamos a afunilar se calhar o diagnóstico. Exatamente. Estaríamos a fazer um diagnóstico incorreto das coisas. Certo. Então, porque se calhar pode ser uma sucessão de alguns problemas que pode levar a desencadear isso. Exatamente, é por aí. O indivíduo pode assobiar assim, mas durante a noite ter Mencionava aqui, respiratórios. desculpa cortar, mencionava aqui que de algum modo as infecções fúngicas para indivíduos que têm uma sintoma, como é que é? Uma sintomatologia. Estava a falar sobre os indivíduos que têm uma imunidade, sim, eu não sei se boa imunidade. Exato. Certo. Essas infecções fúngicas não farão nenhum efeito nesses indivíduos, porque a sua imunidade está boa e o organismo responde contra esses agressores Mas externos. mencionou aqui o HIV-Sida para indivíduos Exatamente. que têm um sistema imunológico, não sei se é fraco, baixo. Certo. Exatamente. Porque estes indivíduos com doenças crônicas, me refiro não só da HIV, Certo. mas também doenças do fígado, Certo. doenças dos rins, neste caso, a Certo. doença renal crônica. Certo. Estes indivíduos geralmente têm uma imunidade baixa. Então Tornam-se mais susceptíveis a padecer das sinusites fúngicas, certo. que são incomuns e apresentam uma sintomatologia atípica. Qual seria essa sintomatologia típica? Pode-se confundir em muitos casos como uma sinusite alérgica. Certo. Mas há um porém, o que vai despertar no clínico, neste caso para os médicos ou agente de saúde, o que vai despertar logo a atenção é a sua imunodepressão, que deve pensar logo no pior e não no melhor. Deve Certo. pensar logo numa infecção fúngica e num problema alérgico, Certo. para poder descartar essas duas possibilidades. Certo. Então, estamos aqui a dizer que, de certo modo, quem tem uma sinusite crônica e com um sistema imunológico baixo tem possibilidade de desenvolver algumas doenças infecciosas virais ou não, ou as infecções ou as infecções virais, as doenças, refiro-me aqui de algumas DTS, assim que é, para usar o termo, porque mencionamos aqui o HIV, tem possibilidade de desencadear crise de sinusite e outras doenças respiratórias ou não? Sim, pode desencadear. O que eu estava a referir é o seguinte: estes indivíduos podem ter, como já havíamos referido, pelas bactérias, vírus e até problemas alérgicos, se ele for suscetível desde a sua nascença. Certo. Porque essa sinusite alérgica é desde a nascença até a sua morte. Certo. Portanto, estes indivíduos podem ter todas essas bactérias virais, Certo. mas ainda é diferente do indivíduo normal, que só pode ter estas e raramente pode ter fúngicas. As fúngicas podem surgir nos casos de imunodepressão. Então, Certo. os indivíduos com imunodepressão podem ter tudo que o indivíduo normal com boa imunidade tenha, mas em acréscimo, digamos assim, pode ter as fúngicas. Pode ter as e podem se fúngicas. apresentar da pior forma, que Certo. pode ser confundida com as alérgicas.
Mas o que vai distinguir num clínico é o modo de instalação ou o tempo da sua evolução. Certo. A alérgica é desde a infância. Certo. Tempo em televisão é uma coisa extraordinária. Tempo em televisão passa rápido e estamos já em cima do pé, do joelho, com o nosso tempo já chegou ao final. Gostaria de continuar a conversar, mas chegou ao final e gostaria de saber, em gerir de suas considerações, o que é que tem a dizer ao público lá de casa. O que eu tenho a dizer lá ao público lá de casa não seria especificamente para a sinusite, mas prevenção das doenças do sistema respiratório em si no geral. Nesta época de inverno é muito frequente as infecções do sistema respiratório. Portanto, eu peço aí de casa, você aí de casa, telespectador, que possa se agasalhar neste período, durma com um bom cobertor que possa facilitar o processo do calor. Consuma líquidos mornos, não beba água gelada neste tempo de inverno. Tome chás, vários tipos de chás, seja o chá da folha de chá, ou pode ser o chá de limão, também é muito importante. Então você aí de casa pode fazer isso. Mas também eu lhe peço que siga as minhas redes sociais. Eu estou lá a dar algumas dicas sobre saúde e a minha página de YouTube, Xavier Alberto da Cruz. YouTube e as redes sociais, Instagram e Facebook, Xavier Alberto da Cruz. Assim, corremos a passos largos para o final do nosso programa Nascer de Esperança. Hoje que falamos, estamos numa turnê assim que é de programas de doenças respiratórias, que falamos desde o sistema respiratório em si, anatomia, fisionomia, e também mencionamos aqui de algumas patologias que são a asma. Falamos também aqui da sinusite. Chegamos ao final do nosso programa. Espero ter tido uma matéria que de algum modo tenha respondido à necessidade do caro telespectador, porque estamos aqui para poder responder e satisfazer a sua necessidade, porque o nosso bem-estar, a nossa forma de existir é para satisfazer e responder à sua necessidade. Olha, chegamos ao final de mais um programa. Temos um conselho para si. Estamos em tempos de frio, em tempos gelados, onde saímos e, se calhar, de certo modo, a temperatura vai mudar. Ande sempre com algum agasalho, com alguma camisola, ande sempre com água para poder beber e ingerir, porque terá uma saúde melhor. Aqui foram as palavras do nosso caro telespectador. Desculpa, sei que é do Xavier, que estava aqui a nos responder para poder nos satisfazer nas nossas necessidades. Assim, é normal ficar doente, é normal ter alguma dificuldade, é normal ter alguma deficiência, isso é normal. O problema, o que não é normal, é aceitarmos e vivermos uma vida triste, uma vida apagada, uma vida de dor, enquanto temos a solução. E a solução não é difícil de achar e nem é difícil de poder aceder a ela. Basta que tu levantes de manhã, basta que tu levantes, tomes um banho bem quente, apliques aí a sua loção qualquer e te dirijas à humanidade sanitária, porque lá irão responder, irão satisfazer, irão procurar solução para o problema em que tu esteja a atravessar. Por isso o nosso lema para o nosso programa é Nascer da Esperança. Porque acreditamos que ontem tivemos algum problema e que esse problema se transformamos até hoje. Mas quem entra em contato com este programa, amanhã deve ter um dia melhor. Por isso, nasça ou renasça da esperança que a gente tem. Porque a esperança ela nasce conosco no nosso primeiro suspiro, nosso primeiro respirar, e ela só pode morrer no final da nossa respiração. Assim que tu respiras, assim que eu respiro, devemos ter ambos a esperança. Por isso, convido a ter esperança e a renascer a cada dia. Chegamos ao final e dizemos tchau, tchau, na expectativa de podermos encontrar aqui na quarta-feira. Não sai daí, acompanhe esta programação da JTV. Até lá.